Que a paz e a graça do Senhor acompanhem o dia de cada um que nos escuta. Amém. É muito bom estarmos juntos de novo para mais um mergulho profundo. Com certeza. E hoje a gente vai entrar num tema que, olha, mexe com as estruturas. Vamos pensar na seguinte situação. E se a ferramenta mais espiritual para descobrir a vontade de Deus diante de uma crise não for, sei lá, um jejum no alto de um monte? Ou uma voz mística soando no meio da noite, né? Exato. E se for algo tão simples quanto uma folha de papel e uma caneta? É uma quebra de paradigma gigantesca. Muito. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Nós trouxemos para a mesa a obra Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. O autor desse livro é um pastor e conselheiro cristão fenomenal. Sim, e vale destacar que ele tem toda a base dele fortemente fundamentada na teologia reformada. Quem lê a obra percebe muito a influência dos ensinamentos clássicos daquele grande teólogo, o J.I. Packer. É uma base muito sólida. E a nossa missão central nessa conversa é bem clara, mas, confesso, bem desafiadora. A gente quer desconstruir aquela ideia que foi super romantizada e que, para ser bem honesta, é incrivelmente perigosa. Aquela ideia de que a direção de Deus se resume apenas a sentir uma paz no coração. Isso, ou de escutar uma vozinha interna, isolada. Nós vamos tentar detalhar os meios bíblicos, aqueles que são reais e práticos, pelos quais a sabedoria divina realmente opera no nosso mundo real. É um objetivo muito necessário e o que chama a atenção logo nas primeiras páginas do livro é notar que esclarecer isso não é uma tarefa nada simples. É uma confusão generalizada, né? Profunda. Existe uma confusão profunda sobre o tema. E até mesmo literaturas cristãs que são super respeitadas acabam dando uns escorregões teológicos bem severos. Tipo o quê? Bom, o autor do nosso texto base aponta, por exemplo, o trabalho de Waltke e McGregor. Eles abordam a busca pela direção de Deus como se fosse, tipo, uma série de passos rígidos. Quase como uma receita de bolo. Exatamente. Como um algoritmo inquebrável. Eles chegam ao ponto de incluir a providência divina e a intervenção sobrenatural como se fossem, sei lá, passos que a pessoa deve executar. Mas, peraí, a providência divina não é uma ação que o ser humano pratica, a gente não controla isso. Pois é. A providência é o cenário. Ela não dirige ativamente a escolha de uma forma mística. Ela simplesmente vai informando a gente sobre a realidade ao redor. Abrindo ou fechando portas físicas e circunstanciais, né? Isso. Além disso, estabelecer uma ordem sequencial rígida não faz sentido. Como afirmar que primeiro é obrigatório ouvir os próprios desejos para só depois buscar o conselho da igreja. Isso não tem nenhuma sustentação bíblica. Fica parecendo que a busca por direção divina é engessada. E não é. Não é uma receita com ingredientes exatos, mas sim um conjunto dinâmico de diretrizes que interagem entre si o tempo todo. Olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui por um momento. Fica à vontade. Se a busca pela direção de Deus não é essa fórmula mágica e rígida, e também não se baseia apenas no sentir paz, o texto introduz o que ele chama de o caminho da reflexão. E o conceito principal aí parece ser usar a lógica. Sim, o uso do intelecto. Mas aí surge a grande dúvida se a pessoa vai simplesmente sentar, usar o cérebro e ser super racional, de que maneira a decisão dela se diferencia da decisão de um executivo ateu lá no mundo corporativo? É uma ótima pergunta. Onde é que entra o Espírito Santo nessa história toda? Porque fica parecendo que a fé foi deixada de lado. Essa é, sem dúvida, a grande objeção que o misticismo moderno levanta. Mas ela parte de uma premissa totalmente equivocada sobre como Deus opera. A falsa piedade exige impressões internas repentinas, sabe? Aqueles arrepios. Isso. Arrepios, intuições sem nenhuma base racional. Eles tratam o intelecto como se fosse um inimigo do espírito. Como se pensar fosse pecado. Exato. Mas quando a gente olha para a Escritura, lá em Romanos 12 especificamente, o apóstolo Paulo fala que o nosso culto deve ser um culto racional. Ele apela para a renovação da mente. O executivo ateu que você mencionou, ele usa a lógica baseada em quê? A maximização de lucros, bem-estar terreno, subir na carreira. Isso.
Já o cristão usa a lógica baseada nos princípios, nos mandamentos e na sabedoria que está revelada na Bíblia. A separação entre fé e razão acontece justamente porque o cristianismo contemporâneo perdeu o hábito da verdadeira meditação bíblica. Nossa, isso faz muito sentido. Especialmente essa parte da meditação. Porque hoje em dia, quando a cultura pop fala em meditar, a primeira imagem que vem à cabeça é a de esvaziar a mente. Sentar de pernas cruzadas e anular os pensamentos. Pois é, tentar não pensar em nada. Mas a meditação bíblica é o exato oposto disso, não é? É encher a mente de forma intencional. Precisamente. E o autor toca numa ferida muito moderna. Ter a Bíblia num aplicativo de celular, ali a um toque de distância, não significa que a mente está, como dizem os salmos, ruminando o texto de dia e de noite. Ler versículo do dia no Instagram não é meditar. Nem de longe. O teólogo Sinclair Ferguson é citado na obra com uma formulação muito perspicaz sobre isso. Ele argumenta que conhecer a vontade de Deus é muito mais uma questão de pensar de forma santificada do que de sentir. Pensar em vez de sentir. É forte isso? É muito forte. Diante de uma encruzilhada na vida, o ato de pegar uma folha de papel e listar os prós e os contras de uma decisão não é um ato de incredulidade. É usar a cabeça que Deus deu. Exato. É o uso diligente da capacidade racional que o Criador forneceu. O mecanismo psicológico e espiritual aqui é fascinante. Como funciona? Quando o ser humano avalia fatores concretos, tendo como filtro o conhecimento panorâmico das Escrituras, a confusão emocional baixa e a mente se torna capaz de enxergar a decisão mais prudente. Sabe a sensação que dá? É quase como se um misticismo excessivo fosse a tentativa de dirigir um carro numa estrada cheia de penhascos e buracos, só que com os olhos completamente vendados. Uma roleta russa. Total. A pessoa solta o volante e fica esperando que o veículo desvie dos obstáculos por pura intuição sobrenatural. Enquanto isso, o caminho da reflexão é tipo abrir os olhos, ligar os faróis da escritura, olhar o mapa e dirigir com responsabilidade. E a obra traz um caso real que ilustra perfeitamente o poder dessa reflexão lógica. A história de um pai de família enfrentando um beco sem saída. Essa história é impressionante. Conta para quem está ouvindo. É um relato que mostra como a teologia funciona na prática. Era um pai de família nos Estados Unidos que enfrentava um desemprego bem prolongado. E a pressão financeira devia estar absurda. Esmagadora. Ele e a esposa tinham 5 filhos juntos, além de um menino do primeiro casamento da esposa. De repente, depois de muito tempo, surge a vaga de emprego dos sonhos. O salário era excelente, os benefícios eram ótimos. Parecia, sabe, aquela porta que Deus estava escancarando. A famosa porta aberta. Mas tinha um problema, né? O grande problema. A vaga exigia mudança para outro estado. E por conta do acordo de divórcio da esposa, o filho do primeiro casamento estava legalmente impedido de mudar de estado. Se a família se mudasse, a mãe perderia a guarda do menino. Nossa, é um dilema devastador. A pessoa fica presa entre duas responsabilidades bíblicas totalmente legítimas. Quais? A obrigação de prover o sustento financeiro para casa e, ao mesmo tempo, a obrigação de cuidar da formação e do convívio com os filhos. Como é que alguém sai dessa paralisia sem ficar esperando um anjo aparecer no quarto dando a resposta? A solução inicial que foi proposta pelo pastor que aconselhava essa família foi surpreendentemente árida. Foi a pura lógica no papel. O pastor não orou pedindo uma revelação imediata ou uma visão do futuro. Ele mandou escrever. Sim. Ele orientou o homem a escrever detalhadamente todos os cenários, fazer uma lista rigorosa das vantagens e desvantagens de ficar e outra lista equivalente para a opção de partir. E isso ajudou. O testemunho posterior desse homem foi muito revelador. Ele explicou que aquela confusão mental, a ansiedade sufocante que o paralisava, começou a se dissipar no exato momento em que os medos e as possibilidades saíram do campo subjetivo da mente e foram para o papel. Isso se tornaram objetos visíveis no papel. O ato de escrever ativou a parte racional do cérebro dele,
permitindo que os princípios bíblicos sobre família e provisão fossem aplicados de forma objetiva e não sob o desespero do pânico financeiro. É impressionante como tirar o monstro de dentro da cabeça e colocá-lo ali, visível no papel, reduz o problema ao seu tamanho real. Mas, por mais que a lógica no papel seja uma ferramenta incrível, ela tem uma falha estrutural gravíssima se for usada sozinha, não tem? Com certeza. O nosso raciocínio individual tem limites muito claros. E pior ainda, nós temos pontos cegos gigantescos. O nosso cérebro, gente, é um mestre em justificar com argumentos muito lógicos as coisas que, lá no fundo, a gente já quer fazer. Como é que a pessoa escapa da própria lábia e dessa miopia intelectual? É exatamente por causa dessa falha estrutural do indivíduo isolado que a reflexão não pode ocorrer no vácuo. E isso nos leva diretamente à segunda diretriz apresentada na obra, que é o caminho do aconselhamento. A comunidade. Isso. A sabedoria divina também, e eu diria principalmente, flui através da comunidade de fé. Biblicamente falando, a sabedoria nunca é um projeto de um homem só. Verdade. O Novo Testamento é saturado daqueles mandamentos de reciprocidade, os famosos uns aos outros. Exatamente. Ao longo de toda a história da redenção, a gente vê o poder da parceria. Moisés e Josué, Davi e Jonatas, Paulo e Timóteo. Deus, na sua profunda soberania, decidiu que concederia sabedoria por intermédio da igreja. Por mais falha e imperfeita que a igreja seja, né? Sim. Buscar a perspectiva de cristãos maduros, de pastores ou irmãos com dom da exortação, não é apenas uma boa ideia. É um mecanismo de segurança que é vital contra a autoilusão. Olha, tem um ponto muito provocativo que eu extraí desse trecho sobre comunidade e que soa para mim como um alerta vermelho gigantesco para nossa época. Existe um fenômeno moderno, fortíssimo, especialmente entre os mais jovens, que eu gosto de chamar de soberba digital. Como funciona isso? Funciona assim. A pessoa passa horas assistindo a vídeos de teologia densa na internet, lê artigos apologéticos super complexos, segue os grandes pensadores online. Aí, aos poucos, ela começa a acreditar que todo esse acúmulo de informação torna ela mais sábia do que os membros mais velhos lá da igreja local dela. Ah, o famoso teólogo de YouTube. Exato. Ela olha para um senhor idoso da congregação ou para um presbítero de uma igreja de cidade pequena e desdenha do conselho deles. Afinal, na cabeça dela, eles não têm o mesmo nível de erudição teológica. Essa soberba digital destrói completamente a beleza do aconselhamento comunitário. Essa sua provocação é cirúrgica. A soberba digital confunde acúmulo de dados com sabedoria. A internet ela entrega informação de forma ilimitada, mas a sabedoria, do ponto de vista bíblico, é profundamente relacional e encarnada. Relacional, isso é a chave. O conhecimento teórico online nunca vai substituir a vivência de alguém que conhece a Bíblia testada no fogo da vida real. Alguém que compreende a fragilidade da natureza humana e, o mais importante, que conhece pessoalmente aquele que está pedindo conselho. Perfeito. Um vídeo no YouTube não sabe dos seus pontos cegos emocionais, quer dizer, não sabe dos pontos cegos de quem está assistindo. Pois é. O conselheiro não precisa ser um acadêmico premiado, cheio de doutorados. Ele precisa ser provado na fé. E a obra destaca algo vital. Mesmo que a decisão final não siga à risca ao conselho que foi oferecido, a dinâmica de submeter a dúvida à comunidade faz com que as arestas sejam aparadas. Só de falar em voz alta já ajuda. Muito. Às vezes, o simples fato de verbalizar uma ideia aparentemente genial para um irmão mais experiente é suficiente para revelar o quão tola aquela ideia realmente é. E a Bíblia não esconde o que acontece quando a pessoa escolhe as vozes erradas para ouvir, não é? O texto até menciona alguns casos trágicos sobre isso. Casos bem pedagógicos. Saber a quem pedir conselho é tão importante quanto o próprio ato de pedir. A obra recorda, por exemplo, o caso de Roboão. Aquele que dividiu o reino. Ele mesmo. Ele herdou o trono de Israel e tinha à sua disposição os conselheiros mais velhos, aqueles anciãos que haviam servido a Salomão, e eles deram um conselho muito sábio e moderado de servidão ao povo. Mas ele não quis ouvir os mais velhos. Ignorou completamente a sabedoria testada pelo tempo. Preferiu dar ouvidos aos jovens tolos com quem ele havia crescido. Pessoas que só queriam inflar o ego do rei e encorajar a truculência.
E o resultado, como sabemos, foi a divisão catastrófica do reino. Tem mais algum exemplo? O texto também cita Pôncio Pilatos, um homem que ignorou a verdade que estava ali gritando diante dos seus olhos para dar ouvidos ao clamor irracional da massa popular. A voz da maioria e a voz de quem massageia o nosso ego raramente é a voz de Deus. Nossa, muito forte isso. Mas vamos imaginar o cenário ideal agora. A pessoa não tem essa soberba toda. Ela sentou, fez a lista de prós e contras com base na escritura, a lógica parece bem sólida. Depois ela foi humilde e levou esse papel para os mais velhos e experientes da comunidade. E a comunidade aprovou? Isso, todos olharam e disseram que parece um plano prudente. Será que nesse ponto é só dar o passo e pronto? Porque, lendo o autor, a gente descobre que há um perigo invisível e silencioso que escapa tanto da lógica quanto da comunidade. A contaminação da motivação. Exatamente. É a contaminação da nossa própria motivação. É aí que a análise entra no que me pareceu de longe a parte mais desconfortável do livro. O raio-x espiritual, que ele também chama de o caminho da suspeita. É desconfortável porque ele colide de frente com a religião secular do nosso tempo. O mantra intocável da cultura ocidental hoje é: siga o seu coração. Ah, o coração nunca erra. Essa é a falácia. A premissa de que o ser humano tem um núcleo de bondade e verdade dentro de si, que é infalível. Mas a antropologia bíblica afirma exatamente o oposto. Jeremias 17, versículo 9. Clássico. Ele adverte de forma contundente: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ninguém. Se no caminho da reflexão, a análise avalia as consequências práticas de uma decisão, no caminho da suspeita, a lupa é voltada para as engrenagens ocultas da alma. A pergunta não é apenas se algo é viável, mas sim porque lá no fundo da minha alma eu desejo tanto que isso aconteça. É confrontador. Muito. O autor até confronta novamente aquela visão bem otimista e ingênua de Walt K. McGregor. Eles chegam a sugerir que, se o indivíduo está em comunhão com Deus, ele pode simplesmente confiar nos próprios desejos. Olha, isso me parece uma armadilha perfeita. Mesmo em comunhão, o pecado ainda é uma realidade latente na gente. Eu costumo visualizar essa dinâmica do coração humano como uma daquelas bússolas de navegação super sofisticada, sabe? Interessante. Como assim? Por fora, o visor da bússola está intacto e a agulha parece estar flutuando livremente, apontando direitinho para o norte. A pessoa olha para ela e pensa: maravilha, tô na direção certa, o projeto é nobre, a igreja até apoiou. Tá tudo favorável. Só que o grande problema é que existe um pequeno ímã colado na base dessa bússola, escondidinho da vista. Esse ímã representa os nossos desejos egoístas ocultos. E o que acontece? Ele distorce completamente o campo magnético. Fantástica essa analogia. A pessoa jura que está seguindo a direção de Deus, mas a agulha está, na verdade, sendo puxada pela força implacável da sua própria vontade corrompida. E o pior de tudo é que arrancar esse ímã sozinho é uma tarefa quase impossível. Essa analogia do ímã descreve com exatidão o que o teólogo James Perde define como os ídolos do coração, um conceito que a teologia reformada explora profundamente no aconselhamento bíblico. A gente logo pensa numa estátua de ouro, né? Pois é. A idolatria na mente moderna é associada àquele ato grotesco de se curvar diante de uma estátua de bronze ou madeira. Mas o perigo cotidiano, o verdadeiro ímã na bússola, são os deuses funcionais. Deuses funcionais. Sim. O aspecto mais assustador dessa idolatria interna é que, na imensa maioria das vezes, esses ídolos são formados por coisas que são intrinsecamente boas e legítimas. Dá um exemplo pra gente. O anseio por segurança financeira, o desejo por paz familiar, a busca por uma reputação limpa, a necessidade de ter as coisas sob controle. Mas espera, nada disso é ruim em si. Exatamente. A mutação ocorre quando esses desejos legítimos se transformam em demandas não negociáveis. Quando a paz ou a aprovação dos outros se tornam a exigência final para a pessoa ser feliz. Aí elas tomam o lugar de Deus. Nossa! O indivíduo passa a tomar decisões que parecem justas,
mas que são movidas pela adoração a um ídolo de tranquilidade. Ele foge de qualquer confronto necessário simplesmente para não perturbar o seu falso Deus. Gente, isso muda tudo. Quer dizer que alguém pode aceitar um cargo na liderança da igreja, algo excelente visto de fora, não porque ama servir, mas porque o seu Deus funcional é o aplauso dos outros? Perfeitamente possível e muito comum. E como é que a pessoa submete esse coração a um raio-x de verdade? O autor traz uma passagem bíblica que ilustra muito bem essa suspeita de si mesmo, não é? O Salmo 139. O Salmo 139 é a verdadeira obra-prima desse raio-x espiritual. É um salmo universalmente conhecido por sua beleza. Davi canta ali sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Ele está maravilhado com a forma intrincada como o Criador o teceu no ventre materno. É lindo demais. Mas preste atenção. Próximo ao final do cântico, há uma mudança brusca de tom que costuma chocar os leitores modernos. Davi expressa uma indignação crua, um ódio profundo pelos inimigos de Deus. Ele declara com todas as letras: "Eu os odeio com ódio consumado, para mim são inimigos." É uma manifestação intensa de zelo. Muito intensa. Mas o ponto genial, contudo, é a reação imediata de Davi à sua própria emoção. Ciente de que o coração humano é um terreno minado e enganoso, ele não encerra o salmo validando a própria fúria. A intensidade daquele sentimento o assusta. Ele desconfia de si mesmo. Exato. Por isso, a súplica final dele não é contra os inimigos, mas contra ele mesmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A humildade presente aí é avassaladora. Ele está dizendo, na prática, algo tipo: Senhor, a minha indignação parece justa aos meus próprios olhos, mas o meu instrumento de medição está quebrado. Examina as minhas motivações, porque o que eu chamo de zelo pela tua glória pode ser apenas o meu próprio orgulho ferido e a minha amargura disfarçada. O caminho da suspeita é basicamente aprender a não confiar nas próprias certezas inquestionáveis. Perfeito. Sonda-me e vê se o meu ímã invisível não está fraudando a direção. É fascinante. Mas agora a gente precisa encarar o último cenário que é abordado pelo livro. Vamos imaginar que a pessoa fez a lição de casa completa. Ela usou o intelecto, pesou prós e contras à luz das escrituras, ela se submeteu ao escrutínio e ao conselho de cristãos maduros. Fez tudo certo. Fez tudo certo. Pediu o raio-x de Deus, chorou, se arrependeu dos seus ídolos do coração e das suas motivações obscuras. Tudo está purificado e alinhado. E aí? Silêncio. O famoso silêncio divino. As portas não abrem, nem fecham. As circunstâncias simplesmente não se movem. Não há clareza. E é aqui que a gente entra no caminho que eu acho mais excruciante e impopular para a nossa geração. A escola da santificação, que na verdade é o caminho da espera. E é um caminho duro. Confesso que lendo sobre isso, me deu uma pontada de incômodo real. A nossa cultura perdeu completamente a capacidade de esperar. Sem a menor dúvida, esperar no Senhor é historicamente um dos temas centrais nos Salmos e na literatura dos profetas. Mas, de forma muito paradoxal, tornou-se o caminho mais negligenciado nos livros modernos sobre como encontrar a vontade de Deus. Fomos implacavelmente condicionados pela modernidade a exigir resoluções imediatas. Comida na nossa porta em 20 minutos, do WhatsApp, onde a ausência de uma resposta em 5 minutos já gera uma crise de ansiedade. E aí a gente leva isso para a espiritualidade. Esse é o perigo. Quando a gente transfere essa dinâmica do comércio eletrônico de gratificação instantânea para o nosso relacionamento com o divino, a frustração é garantida. Porque Deus não assinou nenhum serviço de entrega expressa. O tempo e os prazos dele ofendem a nossa pressa. Uma ofensa que revela o nosso próprio egoísmo. Mas qual é a justificativa teológica para essa demora toda? Porque ele simplesmente não envia o mapa completo quando a gente já fez tudo certinho. Essa é a grande virada de chave do livro.
A explicação, novamente iluminada por pensadores como Sinclair Ferguson, é que os nossos objetivos e os de Deus nessa busca por direção são radicalmente diferentes. Como assim diferentes? Quando o ser humano clama por direção, o seu objetivo primário costuma ser o alívio da ansiedade. Nós queremos prever o futuro. Nós queremos a segurança da informação para podermos nos sentir no controle da situação. A gente quer o alívio. Isso. Mas o objetivo de Deus não é primariamente a transferência de informação. O foco soberano dele é a santificação. Ele não quer apenas que a pessoa saiba geograficamente ou profissionalmente qual é o próximo passo. Ele quer forjar o caráter de Cristo na pessoa que vai dar esse passo. A espera, então, não é um tempo perdido. De forma alguma. A espera não é um acidente de percurso ou um atraso na burocracia celestial. A sala de espera é a própria sala de aula de Deus. É naquele vazio da demora que o indivíduo percebe se ama mais a resposta ou aquele que dá a resposta. Uau! Isso bate fundo. E o livro menciona um critério bíblico importante para isso também, não é? Sim, ele oferece um critério vital baseado em Romanos 14, versículo 23, que diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tudo. Na prática, isso significa que forçar a barra da providência e romper a dúvida com uma ação precipitada, motivada por pura ansiedade e não por uma convicção espiritual, é um ato de desobediência. Se não há luz clara para o próximo passo, permanecer parado esperando a iluminação divina não é um ato de omissão ou preguiça. É um ato árduo de obediência ativa. Exatamente. Deus frequentemente ilumina o trecho exato onde o pé deve pisar no presente, mas ele raramente acende a luz de toda a escadaria de uma vez. O que nos leva de volta, só para a gente encerrar de forma bem concreta, a angústia daquele pai de família americano que você contou. Ah, o caso do desempregado. Sim, a gente deixou ele bem no meio da encruzilhada. Depois dele ter escrito a sua lista de prós e contras, a mente pensou, o conselho da comunidade foi buscado. De um lado, o fantasma do desemprego e de não conseguir colocar comida na mesa para os 5 filhos. Uma pressão terrível. Do outro lado, aquela oportunidade brilhante de emprego em outro estado que custaria a perda terrível do convívio da esposa com o filho do primeiro casamento dela. Qual foi, afinal, a escolha final dele no meio desse silêncio, dessa pressão esmagadora? A decisão dele é um verdadeiro monumento à coragem silenciosa que é gerada pela espera. Após passar por todo o processo de reflexão, de se aconselhar e de submeter seus medos e ídolos do conforto àquele raio-x, a escolha dele foi a mais difícil de todas. Ele decidiu esperar. Ele optou por esperar. Rejeitou formalmente a vaga de emprego espetacular no outro estado e decidiu permanecer na condição de desempregado na cidade em que já residia. Nossa, deve ter sido muito difícil. O motivo determinante foi a convicção que foi moldada lá nas Escrituras de que proteger o vínculo familiar com o enteado era uma responsabilidade que não podia ser sacrificada no altar da estabilidade financeira. Na métrica da lógica puramente material do mundo, foi uma decisão insana. Beirando a irresponsabilidade. Mas, do ponto de vista do caminho da espera, foi um mergulho corajoso na escuridão, confiando que o guia não abandonaria a família à inanição. Ele aceitou suportar a humilhação e a dor da incerteza prolongada só para não causar uma fratura irreparável na vida daquele menino. E qual foi o desfecho? Deus honrou. O relato culmina mostrando que a escolha de agir por fé, naquilo que é claro, que era a responsabilidade familiar, enquanto se suporta a obscuridade daquilo que não é, que era o futuro profissional, resulta sempre no cuidado de Deus. Eventualmente, uma porta de sustento se abriu ali mesmo na cidade dele. No momento e na forma em que a providência determinou. Que encerramento poderoso para nos lembrar de que a fé verdadeira exige riscos reais. E olha, toda essa nossa análise detalhada deixa um pensamento profundamente provocativo para quem está acompanhando a gente hoje. Com certeza deixa. Na próxima vez que uma decisão de grande peso surgir no horizonte, seja a escolha de um casamento, a transição de uma carreira ou uma mudança de cidade, a gente precisa perguntar para nós mesmos qual desses caminhos nós costumamos ignorar. É a pergunta de $1 bilhão.
Nós estamos dispostos a enfrentar a dor de cabeça de pensar biblicamente e suportar os arranhões no ego que vem ao ouvir o conselho de cristãos maduros? Estamos preparados para o terror absoluto de deixar Deus passar um raio-x nos nossos ídolos mais queridos? Ídolos que a gente esconde tão bem. E, acima de tudo, a gente tem estrutura para suportar a agonia solitária da sala de espera de Deus? Ou será que a gente vai simplesmente procurar aquele atalho confortável de dizer que senti paz no coração, usando um misticismo raso como a desculpa perfeita para não pensar, não ouvir e, principalmente, não esperar? Acabando fazendo apenas aquilo que, no fundo, a gente já queria fazer desde o início. Fica aí o desafio imenso de levarmos a vontade de Deus a sério. E olha só, recado importante. Ao finalizar, teremos um novo episódio desse mesmo livro. Tem muito mais conteúdo pela frente. Deus abençoe todos os ouvintes.